Eita, vamos lá. Hoje é o momento que eu vou falar. Esse momento, esse vídeo aqui, teatro. Ave Maria. Teatro já é um capítulo muito forte na minha vida, já é ancestral, né? Toda a família Oliveira, família Ferreira também, mas principalmente os Oliveiras, que é da parte da minha mãe, tem uma turma que é do teatro. Então, o Valdemar de Oliveira, que é o teatro em Recife, infelizmente, esse ano de 2023 e 24 aconteceram coisas muito sérias com o teatro. Foi muito saqueado. Hoje o teatro foi incendiado até o ponto de ser incendiado, para vocês terem noção. Hoje está conduzido por moradores de rua. Não sei se isso é bom ou ruim até determinado ponto. Às vezes eu acho até que é interessante a experiência dessa mutação social e urbana entre violência, necessidade, sofrimento, sobrevivência, tanta coisa misturada nessa história do teatro, Valdemar de Oliveira, que eu falo um pouquinho sobre um parênteses sobre isso, né? Sou sobrinha neta do Valdemar de Oliveira, meu avô era o irmão direto dele, Walter de Oliveira, que foi professor, médico, como também Valdemar também tinha vários atributos, além de ser teatrólogo, ter a questão do diretor do teatro, tudo isso, ele era também médico, como filho dele, Reinaldo Oliveira, foi. Essa turma todinha é família minha, né? Aí eu possibilitei períodos de vivenciar saraus, e ali eu vi o que era interpretar o personagem, mesmo fora do teatro, na casa de alguém. O sarau realmente artístico, eu entendi de fato o que é um sarau, realmente genuíno, né? Não só o sarau que você põe o nome que acha bonito e se apresenta, não é isso, tá? O sarau muito intenso e muito forte, e tem história na minha vida de verdade do que é um sarau. Eu consegui vivenciar um sarau que hoje ninguém faz esses encontros, raramente você vai ter um episódio desse, mas para mim foi muito forte. E aí a teatro na minha vida, quando eu era muito criança, eu não cheguei a participar de nada do TAP, que é o Teatro Amador de Pernambuco, hoje aqui seria o Valdemar de Oliveira, o local. E existia uma sociedade de pessoas que estavam ali fazendo peças, sempre se apresentando, grandes peças, por sinal, de toda a região também brasileira. Chegou a viajar com o espetáculo, o TAP, representando assim Pernambuco em várias situações. E isso já era uma questão do teatro que já existia lá, mesmo que eu não tivesse nascido, já estava acontecendo, o teatro já existia. E eu fui aprendendo a conviver com teatro pelo meu avô, me levava para as peças infantis, eu começava a frequentar e aquilo me encantava. Então eu assisti espetáculos que até hoje eu tenho um amigo querido, que é o José Manuel Sobrinho, que ele trabalhou em cima do esquema chamado uma peça linda chamada Avoar. E aí, desde o Avoar, eu fiquei muito encantada. E eu fiquei muito apaixonada por tudo aquilo. Eu assisti a Avoar no Teatro Santa Isabel, não foi nem no Valdemar, foi no Teatro Santa Isabel. Meu avô me levava para os teatros em geral. Era a minha cultura, meu ensinamento foi através do teatro do palco, né? Eu assistia a isso, existia essa educação na minha casa. Então eu vivia viajando literalmente nos meus sonhos, né? Quando acabou essa parte do teatro, que eu fui crescendo, meu avô não me levava mais, eu comecei a andar sozinha, eu busquei isso. Descobri que aquele teatro eu podia entrar, porque era da família, existiam 2 cadeiras cativas, vamos dizer assim, para o povo da família. E então os espetáculos eu ia, não pagava ingresso, vamos dizer assim, reservava minha cadeirinha lá para assistir os espetáculos todos que passavam no Valdemar de Oliveira. Cresci no Valdemar de Oliveira, por isso que é muito triste ver a situação que está hoje dele, porque eu realmente vi aquilo na ativa total. Na hora de reformar e tudo mais, eu já estava um pouquinho mais distante, eu já estava em outros caminhos, cheguei a morar fora de Recife, e eu não participei tanto das coisas assim, dos movimentos do TAP, né? Quando foi para restaurar, conseguiu, entrou a pandemia e terminou, essa história começou desde o ano passado para cá, como falamos, né? Essa coisa do saqueado, chegado, tá lá as meninas trabalhando no acervo, de repente tem um bandido dentro do teatro e ninguém conseguia trabalhar, porque já era bem difícil, já estava bem complicada a situação do teatro. Então o teatro, no Valdemar de Oliveira especialmente, eu Santa Isabel também, que é o avô dos nossos teatros, e o Teatro do Parque foram os lugares onde eu mais convivi. E claro que quem me puxou para virar profissional foi a dança, mas o teatro já existia de base e eu cheguei a fazer umas peças de produções de um pessoal lá de Cajueiro, de um pessoal que vivia aqui também, era uma outra produção que também tinha alguém ligado ao TAP, que me conhecia, que quis dar essa chance, foi a minha primeira chance, foi com o Rogério Costa, num espetáculo chamado A Máquina do Tempo,
E era uma peça que já estava acontecendo, eu assistia essa peça, eu ficava achando que eu esperava um olheiro dizer para você, venha fazer teatro, você, eu vi você, eu quero que você faça. Eu era muito tímida. E eu mal falava, eu não chegava para pedir para fazer as coisas. Aí um belo dia, o Rogério chegou e perguntou, você quer fazer? Eu digo, uau, meu olheiro chegou, né? Minha chance é essa. E eu fui fazer a Máquina do Tempo meio que colocada como um ensaio, assim, uma ideia da máquina de repente fazer uma viagem e que eu vinha de um planeta diferente. E essa foi uma personagem que surgiu no meio da peça. Ela não existia, para variar o que eu digo, improviso, espontaneidade, tudo isso me acompanha. E acaba que isso atrai a atenção de outras pessoas que têm essa visão. Então ele fez uma dar chance para essa guria e me botou para participar da peça. Os meninos, eu me lembro que da primeira vez que eu fiz, tinha uma máquina, e a máquina do tempo, tinha uma espécie de um navio em cena, e existia um sótão que os meninos às vezes faziam do sótão subir. Aquilo era maravilhoso para quem assistia, né? E era um sótão. No Teatro Valdemar de Oliveira tinha essa possibilidade. E aí as meninas faziam essa cena e ficaram todas as cabecinhas assim, olhando eu no palco, olhando a minha estreia, e vi aquele apoio do pessoal. E desde sempre eu apoiei, sempre amei muito o povo do teatro, porque era aquele grupo de pessoas que se juntava, aquela coisa de me agregar em algum local, grupo de amigos, que não era a escola, era o teatro que me fazia isso. Então eu tive essa experiência do agregar grupo e estar junto de pessoas que tinham afinidade e interesses iguais, e fazer, imagina no teatro que aquilo era bem solto, né? Então, meu filho, eu fazia aula, eu vivia no teatro, não queria papo nada. Acabou que minha mãe me tira na primeira experiência que eu ia realmente ser o meu segundo papel mais importante, assim, né, do espetáculo. Uma semana para estrear, a mamãe me tira. Foi péssimo. E aí, a teatro foi parado aquele tempo, e depois eu também falei, não estudo mais. E parei, e não estudei, não tenho nem o primeiro grau, nem o segundo grau. O pessoal jura que eu sou formada em altas coisas. E, gente, eu sou formada na vida. A experiência foi muito aqui, ó, no coro de mamãe. E essa experiência eu não troco por nenhum certificado na vida. E, inclusive, tenho uma liberdade imensa porque não tem nenhum conselho nas minhas costas. Me desculpe vocês que formaram-se, porque é uma coisa de conduta familiar, seguiram os caminhos da família, mas eu fui a rebelde, realmente. O teatro me fez ser rebelde. É isso. Essa é a minha história com o teatro.